Achou? CIAP, Achei mais não. Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar o livro A Gênese e vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. A Conceição vai ler e nós vamos fazer a prece. Saiu no capítulo 18, muito chamado e poucos escolhidos. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Item 16. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas apenas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita, como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Tá bom ou ler mais? Pode ler o papel do homem inteligente na Terra. Pois é, mas eu não achei mais onde está. Missão do homem inteligente na Terra. Eu vou ler aqui então, que eu achei aqui no meu Evangelho. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais um das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus nos seus desígnios vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos. Porque é uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos um instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. É aqui que você queria, né? Mas tem que saber aqui o capítulo e o item. Vamos lá. Aqui estamos, Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome para estudarmos a doutrina espírita e hoje o livro A Gênese. Pedimos, Senhor, a permissão para evocarmos o nosso irmão, o professor José Jorge, para nos inspirar na compreensão desse livro, desses estudos. O nosso patrono, o professor José Jorge, o nosso altivo, diretor da nossa casa, as nossas queridas Cidinha, Neus, Elvira, Lurdinha, que representam todos os demais amigos e irmãos, a nossa irmã Ivone, enfim, em nome desses espíritos amigos, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em Teu nome, Jesus, em nome do amor, do nosso amor, em Teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Capítulo 4, o papel da ciência na Gênese. E tem a história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a história das suas religiões. É por isso que seus primeiros livros foram religiosos. Como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas, que é também o da humanidade, elas deram sobre a formação e a organização do universo explicações de acordo com o grau de conhecimento da época e dos seus fundadores. Daí resultou que os primeiros livros sagrados foram ao mesmo tempo os primeiros livros científicos, como foram também durante muito tempo o único código das leis civis. Item 2. A religião era então um freio poderoso para se governar. Os povos se curvavam facilmente sob as potências invisíveis, em nome das quais eram subjugados e das quais os governantes diziam ter seu poder, quando não se consideravam iguais a essas mesmas potências. Para dar mais força à religião, era preciso apresentá-la
como absoluta, infalível e imutável, sem o que ela teria perdido suas antecedências sobre seres quase brutos, apenas nascendo para a razão. Não era preciso que ela pudesse ser discutida. Tá bom. Deixa a gente ver esse início aqui. Você falou tá bom e eu não prestei atenção. Eu vou ler devagarinho de novo para eu entender. O número 1. A história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a história das suas religiões. É por isso que seus primeiros livros foram livros religiosos. E como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas, que é também o da humanidade, elas deram sobre a formação e a organização do universo explicações de acordo com o grau de conhecimento da época e dos seus fundadores. Daí resultou que os primeiros livros sagrados foram ao mesmo tempo os primeiros livros científicos, como foram também, durante muito tempo, o único código das leis civis. Interessante, né? Tudo começou, a história do povo começou com a gente já traz inato esse sentimento religioso, começou também a história das religiões. E cada um foi explicando Deus, né, o sobrenatural, como dizem, de acordo com o seu entendimento, seu entendimento, a sua maturidade espiritual. Então não dá para o Deus que se entendia há 5.000 anos atrás é diferente do Deus que a gente entende hoje, compreende hoje. Ele ligou a religião ao poder, já naquela época. Número 2. Lê de novo. A religião era então um freio poderoso para se governar. Os povos se curvavam facilmente sobre as potências invisíveis em nome das quais eram subjugados e das quais os governantes diziam ter seu poder, quando não se consideravam iguais a essas mesmas potências. Olha aí, o homem utilizando, os reis utilizando o nome de Deus, eles mesmos se diziam deuses, filhos de Deus. Para dominar o povo. Para dominar o povo. Continua. Para dar mais força à religião, era preciso apresentá-la como absoluta, infalível e imutável, sem o que ela teria perdido suas ascendência. Ascendência sobre seres quase brutos. Então vamos lá. Para dar mais força à religião, era preciso apresentá-la como absoluta, infalível, imutável, sem o que ela teria perdido sua ascendência sobre seres quase brutos, apenas nascendo para a razão. Então, era imposta essa religião, dizendo que ela era única, ela não mudava, ela era infalível, um Deus duro que punia, para eles poderem controlar, né? Então, até bem pouco tempo, aí a gente está vendo aí a história, ainda persiste a história do inferno, do demônio, para controlar. Continua. Não era preciso que ela pudesse ser discutida, não mais que as ordens de um soberano. Daí o princípio da fé cega e da obediência passiva, que tinham, assim, na origem, sua razão de ser e sua utilidade. A veneração que tinha pelos livros sagrados, quase sempre considerados como desconhecidos do céu ou inspirados pela divindade, impedia, por outro lado, todo o exame. Continua. 3. As primeiras teorias sobre o sistema do mundo deviam estar maculadas por erros grosseiros, porque, nas eras primitivas, os meios de observação
eram necessariamente muito imperfeitos. Porém, mesmo que esses meios fossem tão aperfeiçoados como os de hoje, os homens não teriam sabido se servir deles. Aliás, esses meios são exatamente o resultado do desenvolvimento da inteligência e do consequente conhecimento das leis da natureza. À medida que o homem avançou no conhecimento dessas leis, ele penetrou no ministério da criação e retificou as ideias que havia formado sobre a origem das coisas. Você tem hoje um telescópio Hubble, tem um outro novo aí, Mr. James, né, que acabaram de lançar. Desculpem. Quanta tecnologia, quanto avanço, ele vai retificando as visões, os conceitos errados que ele fez no passado. Eles não tinham essa tecnologia que tem hoje. Mesmo se tivesse, eles não saberiam usar, né? O que ele está falando aqui. Como ele disse aqui. Então, com o avanço da humanidade, a gente vai tendo uma fé mais raciocinada, mais lógica, compatível com a razão, acompanhando a ciência. Até porque a ciência também é criação de Deus, ela vem de Deus, tanto quanto as leis morais. As leis físicas e as leis morais. Continua. 4. Da mesma maneira que para compreender e definir o movimento correlativo dos ponteiros de um relógio, é preciso conhecer as leis que presidem o seu mecanismo, avaliar a natureza dos materiais e calcular a magnitude das forças envolvidas. Para compreender o mecanismo do universo, é preciso conhecer as leis que regem todas as forças postas em ação nesse vasto conjunto. O homem foi impotente para resolver o problema da criação, até o momento em que a solução lhe foi dada pela ciência. Foi preciso que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse nele mergulhar o seu olhar, que, pelo poder do cálculo, ele pudesse determinar com uma precisão rigorosa o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes, que a física lhe revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade, a influência desses agentes sobre a natureza inteira e a causa de inumeráveis fenômenos que daí decorrem, que a química lhe ensinasse as transformações da matéria e a mineralogia as matérias que formam a crosta do globo terrestre, que a geologia lhe ensinasse a ler nas camadas terrestres a formação gradual desse mesmo globo. Então vamos lá. É a ciência, o estudo científico, trazendo uma ideia diferente, racional. Como, por exemplo, a criação da Terra. Ela não foi feita em 6 dias, porque a astronomia, a geologia e outras ciências, a química, a biologia, atestam isso. Com a astronomia, como o espaço foi devastado, como está sendo devastado, e quanto conhecimento o homem está tendo. Isso não nega a existência de Deus, porque até então o homem não sabe quem foi que começou com tudo isso. O homem não sabe. Ele vai chegar ao Criador, a Deus, de uma forma racional. Alguns cientistas, como Einstein, por exemplo, a famosa frase de Einstein, Deus não joga dados. Se Deus não existisse, seria necessário criar Deus para que ele explicasse tudo isso. Eu não creio no Deus dos homens, mas no Deus que ele Eu não creio, Você crê em Deus? No Deus dos homens não, mas no Deus Criador de todo o universo, esse sim. Continua. A botânica, a zoologia, a paleontologia, a astropologia,
deviam iniciar... Paleontologia e a antropologia. Devia iniciá-lo na filiação. Deviam-se iniciá-lo na filiação e na sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia, ele pôde seguir os vestígios da humanidade através dos tempos. Enfim, todas as ciências, completando-se umas às outras, deviam fornecer a sua contribuição indispensável para o conhecimento da história do mundo. Na falta dessas ciências, o homem só tinha como guia as suas primeiras hipóteses. Assim, antes que o homem possuísse esses elementos de avaliação, todos os comentadores da Gênese, cujo raciocínio era limitado por impossibilidades materiais, giraram em torno de um mesmo círculo de onde não conseguiram sair. Isso só foi possível quando a ciência abriu o caminho, fazendo uma brecha no velho edifício das crenças. Então, tudo mudou de aspecto, uma vez que o edifício das crenças... Uma vez que o fio condutor foi encontrado, as dificuldades imediatamente foram resolvidas. No lugar de uma gênese imaginária, surgiu uma gênese positiva e, de certo modo, experimental. O campo do universo se dilatou ao infinito. Viu-se a Terra e os astros se formarem gradualmente, segundo leis eternas e imutáveis, que atestam bem melhor a grandeza e a sabedoria de Deus que uma criação miraculosa, saída repentinamente do nada, como uma mudança de cenário que se faz diante do espectador por uma súbita ideia da divindade após uma eternidade de inação. Entenderam? Então, não podia se explicar o que a gente entende hoje com a ciência. Impossibilidade, como nós já falamos, a criação da Terra em 6 dias. Né? Viu tudo se formar gradualmente. Né? E isso não diminui em nada a grandeza e a sabedoria de Deus. Em nada. Se a ciência tivesse ainda submetida à igreja igual era, né, ao Estado, a gente estaria muito atrasado, porque o Estado não deixava avançar. Isso. A ciência avançar. Né? Exatamente. Uma vez que é impossível conceber-se a Gênese é o princípio de tudo, né? Uma vez que é impossível conceber-se a Gênese sem os dados fornecidos pela ciência, pode-se dizer com exatidão que a ciência que é chamada a constituir a verdadeira Gênese de acordo com as leis da natureza. Então, a ciência mostra o início de tudo, de acordo com as leis da natureza. Bem lógico, né? Kardec é bem lógico, bem claro. 5, continua. Só está faltando ela descobrir agora Deus, né? A ciência, no ponto a que chegou neste século, já venceu todas as dificuldades no tocante ao problema da Gênese? Seguramente não, mas é incontestável que ela corrigiu definitivamente todos os erros capitais, lançado os fundamentos essenciais da Gênese, baseada em dados irrefutáveis. Então, a ciência, ela não venceu todas as dificuldades do problema da Gênese, né? Do início de tudo, isso ainda não. Claro que não, incontestável, como ele disse aqui. Mas ela lançou fundamentos essenciais na base, com dados irrefutáveis. Os pontos que ainda apresentam alguma controvérsia não passam, a bem dizer, de questões de detalhes, cuja solução no futuro, qualquer que seja, não prejudicará o conjunto. Aliás, apesar de todos os recursos à sua disposição, tem faltado à ciência, até agora, um elemento importante
sem o qual a obra jamais poderá ser completa. De todas as Gênesis antigas, a que mais se aproxima dos dados científicos modernos, não obstante os erros que essa Gênese contém e que hoje são demonstrados até a evidência, é incontestavelmente a de Moisés. Alguns desses erros são, na verdade, mais aparentes do que reais e provêm, seja pela falsa interpretação de certos termos, cujo significado original se perdeu ao longo das traduções, passando de uma língua para outra, ou cuja acepção mudou com os costumes dos povos, seja pela forma alegórica peculiar ao estilo oriental e que foi interpretada ao pé da letra, ao invés de se procurar o seu real significado. 7. Seguir? Pode ir a 7. Então ele está dizendo que todas as Gênesis antigas, todas elas, a que mais se aproxima é de Moisés. Mas a interpretação que as pessoas dão ao pé da letra, como nós dissemos, a criação do mundo em 6 dias, não foi. Esses 6 dias representam períodos. A criação do homem a partir de Adão não foi. Aquilo ali é uma alegoria, há toda uma explicação moral para essa questão. Então não começou de Adão, não começou de Eva a povoação da terra. São posições que as pessoas interpretam ao pé da letra. Mas ali está bem clara, de maneira alegórica, a gênese do mundo. Continua, número 7. A Bíblia, evidentemente, contém fatos que a razão desenvolvida pela ciência não poderia aceitar nos dias de hoje, bem como outros que parecem estranhos e que nos causa aversão porque se refere a costumes que não são mais os nossos. Mas, além disso, haveria parcialidade não se reconhecer que a Bíblia guarda coisas belas e grandiosas. Nela, a alegoria tem um lugar importante e, sob esse véu, ela encobre sublimes verdades que aparecem quando se busca a essência do pensamento, visto que, nesse caso, o absurdo deixa de existir. Por que então não se levantou o véu mais cedo? Por um lado, pela falta de luzes que só a ciência e uma sã filosofia poderiam fornecer, e por outro, por causa do princípio da imutabilidade absoluta da fé, resultante de um respeito obcecado à letra, sobre a qual a razão devia se inclinar, e por consequência o temor de comprometer o fundamento das crenças erguido sobre o sentido literal das palavras. Com essas crenças, partindo de um ponto inicial, temeu-se que, se o primeiro anel da cadeia viesse a se romper, todas as malhas da rede acabariam por se separar. Eis porque, apesar de tudo, os olhos se fecharam, mas fechar os olhos ao perigo não é evitá-lo. Quando um edifício se inclina, não é mais prudente que se substituam imediatamente as pedras ruins por boas, ao invés de esperar, por respeito à antiguidade do edifício, que o mal fique sem remédio e que seja preciso reconstruir a base do cume? Então o que ele está dizendo? A gente restabelece o edifício, que foi traduzido ao pé da letra, dando uma explicação que não era a explicação correta, a questão da Gênesis que está escrito ali no Antigo Testamento. Vamos lá, continua. A ciência, portanto, levando suas investigações às entranhas da terra e às profundezas dos céus, demonstrou de forma irrefutável os erros da Gênesis mosaica tomada ao pé da letra e a impossibilidade material de que os fatos tenham se passado conforme então textualmente relatados aqui. Assim, procedendo, a ciência desferiu
um golpe profundo em crenças seculares. A fé ortodoxa se revoltou porque acreditou ver arrebatada a sua pedra fundamental. Porém, com quem estaria a razão? Com a ciência, caminhando prudentemente e progressivamente sobre o terreno sólido dos números e da observação, sem nada afirmar antes de ter a prova nas mãos, ou com uma narrativa escrita em época em que existiam absolutamente os meios de observação? Ao final das contas, quem deve triunfar? Aquele que diz que 2 mais 2 são 5 e se recusa a verificar o resultado? Ou aquele que diz 2 mais 2 são 4 e o prova? Então, nós estamos estudando aqui a Gênese, o livro A Gênese. O que significa a Gênese? O princípio de tudo. Na Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, são 5 livros, né, o Pentateuco. O primeiro livro da Bíblia é a Gênese. O primeiro livro da Bíblia é a Gênese. E o que fala? Tem a Gênese, Levítico, quais são os outros livros? Levítico, eu não conheço. Reis, tem os livros lá, enfim. O primeiro livro, a Gênese, fala da criação do mundo, como o mundo surgiu, como a terra surgiu, os primeiros homens. Então ele diz que o mundo foi feito em 5 dias, no 6º dia Deus descansou, que ele povoou a terra a partir de Adão e Eva. Eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel, foge, depois ele se casa, forma lá sua família. Enfim, é uma história que não tem lógica, muita lógica, se você interpretar ao pé da letra. E a Gênese científica, ela é completamente outra. O homem diz que é impossível a Terra ter sido criada em 5 dias. Como não é possível o homem ter surgido de Adão e de Eva? Então o que a gente leva a entender? O que Kardec está nos explicando? Que houve um erro de interpretação. Você não pode interpretar isso ao pé da letra. Tem um significado. Aquilo é uma história alegórica, é uma maneira alegórica de se dizer as coisas. Os 6 dias da criação representam períodos mais ou menos longos na formação da Terra. Para isso, a ciência hoje nos traz essa resposta, através da geologia, da arqueologia e várias outras ciências, a química, a biologia, como a criação do mundo, do universo. A astronomia nos mostra que o universo, ele não sabe como começou, nem quando começou, nem o tamanho do universo, com toda a tecnologia que se tem hoje. Então a religião, ela deve acompanhar a ciência, para que se chegue, para que se tenha uma fé raciocinada, equilibrada, uma fé baseada na razão. É isso que a gente está estudando aqui, entendeu? Vou ler o item 9, que a gente já está terminando, né? Mas então, alguém dirá, se a Bíblia é uma revelação divina, Deus, portanto, se enganou? Olha aí a pergunta. Se a Bíblia é uma revelação divina, então Deus se enganou? Se não é uma revelação divina, ela não tem autoridade e a religião se desmorona por falta de base. Tá? Se ela não é revelação divina, então ela não tem credibilidade. Vai lá. Das duas, uma. Ou a ciência está errada, ou ela tem razão. Se tem razão, não pode fazer com que uma opinião contrária seja verdadeira. Não há revelação que possa suprimir a autoridade dos fatos. Contra fatos não tem argumento. Quem que está certo, a religião ou a ciência? A ciência está explicando com fatos. Contra fatos. Incontestavelmente, Deus, que é todo verdade, não pode induzir os homens ao erro, nem consciente
nem inconscientemente, pois caso contrário, não seria Deus. Portanto, se os fatos contradizem as palavras que lhes são atribuídas, deve-se concluir, logicamente, que ele não as pronunciou, ou que tais palavras tiveram uma interpretação errada. Entendeu? Ou a ciência está certa ou a ciência está errada. Se a ciência está certa e os fatos comprovam, então Deus se enganou quando disse que o mundo foi criado em 5 dias, ou houve uma interpretação errada? Isso que ele perguntou aqui. Continua. Se a religião sofre em algumas partes com tais contradições, a culpa não pertence à ciência, que não pode fazer que o que é deixe de ser, mas aos homens por haverem esclarecido prematuramente dogmas absolutos, dos quais fizeram a questão de vida ou morte, sobre hipóteses sujeitas a serem desmentidas pela experiência. Existem coisas cujo fim teremos de aceitar, quer queiramos ou não, quando não podemos evitá-lo. Uma vez que o mundo avança sem que o desejo de alguns passe a detê-lo, o mais prudente é segui-lo. E nos acomodamos com a nova situação, em lugar de nos agarrarmos ao passado que se desmorona, sob o risco de cairmos com ele. Pois é. Então, no princípio, a igreja dizia que a Terra era o centro do universo e tudo girava em torno da Terra. Quem dissesse o contrário era herético. O que é uma heresia? A heresia é uma ideia contra a igreja. Qualquer ideia, qualquer pensamento contra o pensamento religioso era uma heresia. E o herético era condenado. Então, teve um cientista que disse assim, Nicolau Copérnico, ele disse que a Terra girava e que a Terra não era o centro do universo e que tudo girava. Depois, Galileu Galilei, ele comprova essa teoria de Nicolau Copérnico desenvolvendo o telescópio e constatando isso. E o que fez a igreja na época? Fez com que ele voltasse atrás. Ou você desmente o que você está dizendo, ou você vai ser morto, vai ser queimado vivo em praça pública, como herege. Ele só não foi queimado porque ele tinha parente na igreja. Ele tinha parente lá do bispo, então livraram a dele e ele teve que voltar atrás. Era só você olhar no telescópio que você ia ver, se certificar a teoria de Nicolau Copérnico. Mas a igreja não. A Terra é o centro do universo e acabou. Deus fez a Terra e depois da Terra que construiu o universo e tudo gira em torno da Terra. Hoje ele não pode mais dizer isso, pode? Não. A ciência diz que não, claro que não. Ela não teve que voltar atrás? Diz que ele falou que ele confirmou, depois ele saiu e falou assim, mas que gira, gira. Exato. Então é isso que a gente está estudando. Não pode haver uma dicotomia, uma diferença, uma briga entre ciência e religião, porque ambas são criações de Deus. Se é criação de Deus, as duas têm que andar em harmonia. Uma tem que explicar a outra, uma tem que ajudar a outra. Entendeu? Vamos lá, mais um pouquinho, mais 5 minutos. Deveríamos, por respeito aos textos vistos como sagrados, impor silêncio à ciência? Isso seria algo tão impossível quanto impedir a Terra de girar. As religiões, quaisquer que sejam, jamais ganharam coisa alguma sustentando erros evidentes. A missão da ciência é descobrir as leis da natureza. Ora, como essas leis são obra de Deus, elas não podem ser contrárias às religiões fundadas
sobre a verdade. Então, a lei da natureza é obra de Deus, então ela não pode contradizer a religião. E a religião não pode contradizer a ciência, não pode. Continua, ela cumpre sua missão. Ela cumpre sua missão pela própria força das coisas e por uma consequência natural do desenvolvimento da inteligência humana, que ela também é uma obra divina e só avança com a permissão de Deus em virtude das leis progressivas por ele estabelecidas. Condenar o progresso como atentório à religião é ir contra a vontade de Deus, sendo, por outro lado, trabalho inútil, uma vez que todas as maldições do mundo não impedirão que a ciência avance e que a verdade apareça. Se a religião se recusasse a avançar com a ciência avançará sozinha. Então a religião tem que avançar com a ciência. Aí você vê essa questão de céu, de inferno, são coisas que já muita gente não aceita, mas que algumas religiões teimam para controlar o povo, falar de um inferno, falar de um céu, falar que existe o demônio e que você vai ser condenado perpetuamente. A ciência está avançando. Daqui a pouco, já se sabe, mas daqui a pouco vai ser divulgado, não vai demorar muito tempo, que existe vida em outros planetas. Tem vida em outro planeta. A doutrina espírita fala, Jesus falava, existem muitas moradas na casa do Pai. Então Jesus já estava dizendo, existe vida em tudo quanto é lugar. O homem interpretou diferente, ele restringiu isso ao céu, mas não é. Jesus falava de vida em outros planetas. A doutrina espírita fala disso claramente, da pluralidade dos mundos habitados. Algumas religiões não falam disso. Diz que morreu, acabou, morreu, vai para o inferno, vai para o céu. Quando a ciência disser, tem vida em Marte, tem vida em Júpiter, tem vida em tudo quanto é lugar, como é que vai ficar essa história do inferno? Quem vive naquele planeta são humanos como nós? O que acontece com a alma deles? Se são humanos como nós, eles têm uma alma. Para onde vai essa alma? Então tem inferno aqui, tem inferno lá, tem... Mas Deus é tão grandioso, o universo todo é povoado, por que Ele criaria o inferno? Se Ele é onisciente, sabe do que vai acontecer, por que Ele criaria alguém que Ele sabia que ia falir, que ia para o inferno? Então Deus é sádico, um torturador. Ó, quanta raciocínio vai vir por trás disso daí? Ou as religiões vão se adequar à ciência, ou elas vão se acabar. Porque homem nenhum vai seguir essas ideias estapafúrdias. Então a ciência e a religião têm que andar de mãos dadas. Uma não nega a outra, muito pelo contrário. E a doutrina espírita fortalece a ciência. Porque Kardec disse, se algum erro tiver aqui, e a ciência, se alguma coisa foi encontrada aqui que a ciência comprova que está errado, fique com a ciência. Caminha com a ciência. Tá? Então, para terminar, já temos aí o nosso tempo. Eu vou ler o 11 e a gente vai passar semana que vem, eu continuo no 12. Somente as religiões estacionárias podem recear as descobertas da ciência. Essas descobertas são fatais. Apenas aquelas que se deixam distanciar das ideias progressistas e imobilizando-se no absolutismo das suas crenças. Essas religiões, em geral, fazem uma ideia tão mesquinha da divindade que não compreendem que assimilar as leis da natureza reveladas pela ciência é glorificar Deus em suas obras. Porém, na sua cegueira, elas preferem homenagear o espírito do mal. Uma religião que não estivesse nenhum ponto de contradição com as leis da natureza não teria nada a temer do progresso e seria invulnerável. Tudo bem até aí? Ficou bem claro?
Vamos parar por aqui. E semana que vem a gente continua. Item 12 é fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Deus pela manhã de estudos, pelos esclarecimentos. Agradecer a Allan Kardec, aos guias da nossa casa. Muito obrigado. Pedimos inspiração, pedimos força, amparo para sermos resistentes ao mal e com a compreensão da vida sermos fortalecidos em nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, fortifica-nos, ampara-nos. Abençoe esta casa de amor, abençoe a todos nós que estamos nos esforçando para sermos homens de bem. Que seja em nome da direção espiritual da nossa casa, que seja em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, em teu nome, Jesus, sempre em nome de Denis, de Allan Kardec, em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por encerrados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.